Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Política. Hoje, terça-feira, 4 de junho, iniciando o mês de junho com uma nova programação e entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Itapema e também de Porto Belo. Isso mesmo. Hoje, nesta terça-feira, nós recebemos aqui o pré-candidato a prefeito de Itapema pelo MDB, o vereador Léo Cordeiro. Seja muito bem-vindo, Léo. Bom dia, Débora. Bom dia aos amigos do Lance. Obrigado pelo espaço, né? Obrigado também pela recepção de toda a sua equipe. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre política. É isso que a gente gosta tanto de fazer, que é tão necessário que seja feita da melhor maneira possível, né, nos dias de hoje. Verdade, Léo. E aqui no Café com Política é uma conversa, é um bate-papo. Até o nome, já está bem claro, é Café com Política, para a gente É, papear, tá aqui. papear e tornar a política cada vez mais clara e acessível para as pessoas que estão em casa. Acessível, acessibilidade à política e às informações, é isso que esse é o nosso lance aqui no Café com Política. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu vou passar para vocês que estão nos assistindo, até para as pessoas começarem a entrar aí na nossa live, né, no nosso programa, a programação para esse mês de junho. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o Léo Cordeiro e no dia 11 de junho, na próxima terça-feira, nós vamos receber a pré-candidata a prefeita de Porto Belo pelo PSB, a Rosana, e também no dia 18 de junho, né, na terceira semana de junho, nós vamos receber o Alexandre Chepa, o pré-candidato a prefeito de Itapema pelo PL, e finalizando a nossa agenda do mês de junho, no dia 25, o Elinho Basqueira, pré-candidato a prefeito de Itapema pelo PSDB. Então a gente conta com a sua audiência. E vamos lá, Léo, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu quero agora saber, vamos começar nossa entrevista perguntando quem é o Léo Cordeiro? Então, vamos lá. Léo Cordeiro é um temente a Deus, um apaixonado pela família, um apaixonado pela vida e, é claro, que um apaixonado por Itapema. É nascido no dia 2/5 de 84, recém-completados 40 anos, e hoje estou vereador, né, mas já tenho uma boa passagem na vida pública também. Nem sempre estive no público, né, sou corretor de imóveis desde 2008, cursei odontologia até o quinto período, né, quase fui dentista, mas acabei não continuando o curso, né, minha família vem da questão da construção civil, né, do mercado imobiliário, e acabei também tomando esse rumo. Mas sou filho da dona Bete Cordeiro, do seu Arlindo Cordeiro, irmão do Neto Cordeiro, que ontem fez aniversário, tivemos festa em família, né, cunhado da Cileide, tio do Miguel e namorado da Paula, então essa é a minha família mais próxima. Sou nativo, com muito orgulho aqui de Itapema, mas eu gosto sempre de frisar, Débora, que o que tornou, o que levou Itapema a ser Itapema, eu falo que foram os nativos, né, que nasceram aqui, claro, e todos que escolheram Itapema para morar, para se estabelecer, para criar suas famílias, né, para tentar uma nova vida, aqueles que já vieram para cá para se aposentar, para curtir essa maravilha que é a nossa cidade. Então foi a união, né, dessa essa pluralidade de pessoas, de culturas, de pessoas que vieram de todo o Brasil, até de fora do Brasil, que construiu Itapema e que fez hoje o que é a nossa cidade de Itapema. Falando Perfeito. um pouquinho de mim, seria isso. Léo, e já emendando aqui, né, você falou um pouquinho sobre a sua história e falou um pouquinho da sua vida pública, mas eu quero saber mais detalhes, né. Por que você ingressou na vida pública? O que foi que te motivou? Então, Débora, eu já tenho uma história, né, familiar na política, né? Um tio meu, irmão da minha mãe, tio Santo, aproveitar para mandar um abraço para ele. Ele foi vereador aqui em Itapema e foi vice-prefeito aqui em Itapema também, lá em 1990. Né? E eu sempre tive uma quedinha pela política, meus pais sempre tiveram envolvidos na política indiretamente, né? Enfim, em 2000, no meu primeiro voto, eu com 16 anos, né, já estive participando diretamente da política, ajudando, né, um amigo que se elegeu vereador, na época o vereador mais jovem aqui de Itapema e também do Brasil, né, ele se elegeu sem antes ter 18 anos. E ali, claro, peguei mais gosto ainda, então sempre estive diretamente ligado. Então, em 2011, esse mesmo amigo meu, Giliardi, que era vereador, presidente da Câmara, me convidou para ser assessor parlamentar dele aqui na Câmara. Foi onde eu iniciei realmente na vida pública, né, na política em 2011, início de 2011, como assessor parlamentar.
Ficamos na Câmara 2011, 2012, né, houve as eleições, ele foi eleito vice-prefeito, o prefeito Bolinha também se elegeu, então fui convidado a ser secretário de Governo e Planejamento Estratégico, em 2013 a 2016 durante todo o mandato. Saí em março, né, para ser candidato a vereador, concorri pelo MDB, gosto de frisar que sempre estive no MDB, nunca estive Primeiro e único partido. primeiro e único partido, sempre no 15. Acabei não me elegendo, fiquei como suplente. Então, em 2017, início de 2017, recebi o convite, né, do deputado Peninha, ex-deputado federal Peninha, e do saudoso deputado Aldo Schneider, né, na época presidente da Assembleia, para estar ajudando eles aqui na SDR, naquele momento ADR, em Itajaí, na Gerência de Planejamento Regional. Fiquei ali por 7 meses, então houve o convite, né, do ex-prefeito e agora deputado estadual Emerson Stein, para estar assumindo o planejamento urbano em Porto Belo. Entrei no dia 1º de setembro de 2017 e saí no dia 30 de agosto de 2020. Então, 3 anos exatos, fiquei como secretário de Planejamento Urbano de Porto Belo. Tivemos 3 anos muito bacanas, fizemos a revisão do plano diretor, construímos um futuro diferente para Porto Belo. E claro que aquilo me deu muito mais experiência para vir para Itapema, né, novamente me candidatei a vereador, então deu certo o pleito lá de 2020, me elegi vereador e aqui estou hoje como vereador e pré-candidato a prefeito pelo MDB. Léo, antes da gente entrar mais precisamente na tua decisão de ser pré-candidato a prefeito, queria que você fizesse um balanço então do Léo vereador. Quando você olha assim para a tua trajetória na Câmara de Vereadores, como é que você avalia essa tua experiência? Porque tu tem uma experiência na política já há muitos anos, né? Mais precisamente no poder executivo. De repente vai para o legislativo que te amarra muito, né? O Uhum. legislativo ele ata nossas mãos, nossos pés, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Quer que o vereador faça e haja de uma maneira que não condiz com o cargo. Então fala um pouquinho de como foi essa experiência de sair do executivo, voltar para o legislativo, ir para o legislativo, e esse balanço ao longo desse Isso, período. Débora, muito bacana esse teu destaque, porque há uma diferença gigantesca, né, entre executivo e legislativo. Executivo é onde você realmente executa. E eu estando como secretário, você tem o poder de decisão, né, principalmente numa revisão de plano diretor. E já no legislativo, você vai estar ali para tentar construir uma ideia, você não vai estar lá no final da linha para realmente fazer aquilo acontecer. Mas claro que toda essa experiência de legislativo, executivo e agora estando no legislativo, é algo que traz uma maneira de você ver, a questão do poder público municipal de uma forma muito diferente. Eh, eu falo que eu estou bastante satisfeito com o meu mandato, mas infelizmente totalmente insatisfeito de como aquelas ações que eu tive no legislativo não foram cumpridas pelo executivo. Então essa é uma decepção que eu tive com essa administração que aí está. Então isso, né, acaba nos deixando um pouquinho, tristes e claro que é mais uma gasolina, né, para a gente ter colocado o nome à disposição como pré-candidato a prefeito. Essa inércia do poder, essa totalmente inércia do poder, executivo em ações que nós trabalhamos no legislativo e que infelizmente não aconteceram. E essa já seria a minha próxima pergunta, né, qual é a avaliação que você faz da gestão municipal? Mas antes, a gente sabe, é conhecido na cidade, ninguém não estou contando aqui uma novidade para ninguém, que o Léo Cordeiro fazia parte da gestão municipal ali, fez parte do grupo que elegeu a prefeita. O Isso. descontente saiu, né, ali em 2023, e aí agora, entre 2022 e 23, né, Léo, você fez ali saiu e faz uma oposição. Então, conta um pouco pra gente dessa avaliação que tu faz da gestão atual. Então, Débora, mas um negócio que é bacana a gente conversar sobre isso, nós temos 2 mandatos de uma única administração. Né, uma mesma prefeita e um mesmo vice-prefeito, e praticamente uma mesma equipe de governo. Eleita iniciou em 2017 e vai até final de 2024, né. E eu faço esse balanço porque de 2000 o primeiro mandato de 2017 2020, eu penso que foi um ótimo mandato, muito bom, com ações, que resultaram
num crescimento bom, ações que evoluíram a construção civil, né, caminhou junto com a construção civil de Itapema, e é claro que isso se reverte em obras e tudo mais. Então por isso que lá em 2020 eu optei por, estar apoiando a prefeita e o grupo da prefeita naquela eleição, porque eu imaginava que esse mandato de agora, de 21 a 24, seria espetacular. Se aquele foi bom, né, uma continuação em que você já planejou durante 4 anos aquilo que pode ser executado em 8, eu imaginei que nós estaríamos realmente fazendo o melhor mandato da história, mas infelizmente, me enganei, né, e não só eu, mas a população também está vendo isso e me cobra muito isso. Me elegi estando com ela em 2020, em 2021 eu entrei, inclusive sendo convidado para ser líder do governo. Fiquei durante 1 ano e meio como líder do governo, então fui lá, entreguei a minha saída da liderança do governo, porque eu discordava de várias ações. E aí, em janeiro de 2023, fui lá, conversei com a prefeita, porque a política tem que ser assim, mesmo que você não esteja mais a fim de estar do lado de alguém, mas a seriedade, o olho no olho tem que acontecer. E assim, da mesma forma que eu estive em 2020 conversando com ela para estar ao lado dela, eu fui lá conversar com ela para não estar mais e explicar os meus motivos. Fui lá, sentei com a prefeita Nilza, deixei a minha carta e conversei sobre todos os motivos. Foi mais 1 hora de conversa e deixei muito claro o porquê que eu estava saindo, né? Enfim, desejamos boa sorte um ao outro, mas infelizmente, né, as situações que eu já vinha conversando antes, mesmo estando na base, e depois de ter saído, acabaram indo para um lado um pouquinho, mais duro, né, e claro que eu jamais vou correr de uma briga, na política, principalmente por aquilo que eu acho que é Sim. certo para a cidade, e é claro que os ânimos exaltarem, a gente sabe como está aí hoje. Mas então saí, realmente estou oposição desde janeiro de 2023, não só por ter pensado em ser pré-candidato, mas pela cidade, né. Você não adianta ser pré-candidato se você não está trabalhando pelo bem da cidade. E foi isso que eu fiz naquele momento, né, realmente pensando na população, realmente pensando no futuro de Itapema. Léo, agora vamos entrar mais precisamente nas questões da pré-candidatura do Léo Cordeiro à prefeitura de Itapema. Por que colocar o nome à disposição? Por que que o Léo Cordeiro se lançou pré-candidato a prefeito da cidade? Isso, Débora, como a gente já conversou um pouco, eu penso que toda essa experiência que eu adquiri esse tempo, eh, me deixou bem preparado para poder disputar e, se eleito, poder administrar a nossa cidade. É uma tarefa muito difícil, sabemos, né, pelo tamanho que hoje está Itapema, pelo orçamento milionário que é, pelos problemas que precisam ser enfrentados de frente, e isso eu bato muito na Câmara. Tem problemas que não adianta você não dar publicidade e querer varrer para debaixo do tapete, porque eles não se resolvem sozinhos. Então você precisa encarar de frente, bater no peito e dizer: não, vamos atrás, vamos resolver. Né? Se houve um erro em algum momento, vamos rever e vamos pensar diferente. Né? E sempre me perguntam, né, o porquê. Eu sonho, Débora, com uma Itapema diferente do que está hoje. Eu sonho com uma Itapema com uma educação que não falte vaga nas creches. Eu sonho com uma Itapema que as pessoas não precisam estar às 7 horas, né, nas unidades de saúde esperando a fila para pegar sua ficha, que não fiquem meses aguardando um exame de alta complexidade, né. Eu sonho com uma Itapema que tenha um planejamento da mobilidade melhor. Isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante, né, que eu já venho, tendo algumas ações e mostrando soluções. Mas eu sonho com uma Itapema que ela tenha um turismo diferenciado, né, que ela possa se mostrar mais para o Brasil, né, que hoje é uma falta muito grande. Uma Itapema que possa, atrair novas atrações turísticas, conversamos há pouco sobre isso. Então eu sonho com uma Itapema diferente do que está hoje. E para ela acontecer, claro que a gente precisa mudar essa forma que está aí de governar, né, e esse é o momento, é 2024. Eu falo que Itapema não tem mais tempo para errar, né, Itapema já errou, mas no crescimento que está, a forma que o privado vem se desenvolvendo, e isso eu bato muito, né, que o privado está sempre na frente do público, e falo mais ainda, eu falo que quando o público não atrapalha, ele já está ajudando.
né, e isso vem falando durante todo esse mandato e às vezes me cobram: "Poxa, Léo, mas tu tá no público, tu é uma pessoa pública". Eu falei: "Não, por isso mesmo, a gente tem que reconhecer quando a burocracia ou quando muitas vezes a burocracia impera o desenvolvimento de uma cidade". E é por isso que eu penso e estou pré-candidato para a gente mudar essa realidade e dar uma nova direção para nossa cidade. Léo, então já vamos entrar nas problemáticas da cidade, né? Eu sempre, todos os pré-candidatos que vêm até aqui no Café com Política, a gente fala sobre, a gente gosta de elencar, né? Então eu quero que você elenque para mim, na tua visão, qual é hoje a principal problemática de Itapema? É. Uma só seria difícil nós Por isso que a gente tem que colocar, elencar, né? Como mas eu prioridade. colocaria 3, 3 assim em primeiro 3 em primeiro lugar, né, depois a gente poderia Dividindo ali o classificar pódio. isso, primeiro A, primeiro B, primeiro C. Temos a nossa questão da mobilidade, que é algo extremamente difícil e conversávamos há pouco, para que a cidade continue a se desenvolver, a construção civil continue nesse volume de emprego e renda, eu falo que a máquina de gerar emprego e renda possa continuar, nós tendo o segundo metro quadrado mais caro, mais valorizado do país, e quem sabe até pensarmos no primeiro, é preciso que a mobilidade seja repensada. Eh, eu já vi muitos falando: "É, falta planejamento". Isso é fácil de falar. Até meu sobrinho, quando vai para algum lugar que está de carona, fala: "Poxa, Léo, tio Léo, o que que acontece que tá sempre fila? Por que tá sempre parado?". Então, analisando tudo isso, inclusive eu fiz em setembro de 2023, Débora, uma semanada da mobilidade urbana, um giro pela mobilidade urbana com o Léo. E mostrei 7 pontos diferenciados dia a dia, de segunda a domingo, em que precisariam ser resolvidos para a gente conseguir dar uma outra direção, né? Isso tudo eu mostrei, fiz os vídeos, mostrei né, e argumentei o porquê seria resolvido. E tenho lá tudo isso, planejado, né, se acontecer de um dia, eu ser prefeito de Itapema e essas ações não tiverem sido tomadas ainda, a gente poder tomar. E depois a gente volta para saúde e educação. Eu acho que uma cidade sem saúde e educação, a gente não consegue visualizar um desenvolvimento para aqueles que mais precisam, que é o nosso final da linha, né, as pessoas que realmente estão lá necessitando. Creches. Nós temos um orçamento, Débora, de mais de 200 milhões de reais somente para a educação nesse ano de 2024. E nós ainda temos uma fila gigantesca de pais e mães que não conseguem colocar os seus filhos na creche. Então isso é algo que nos dói bastante, né, ainda depender disso, e é algo que precisa ser visto com uma total urgência, né. Inclusive semana passada fiz um vídeo aí na questão um requerimento, né, para a educação, na questão de mais segurança. Todo início de ano, Débora, eu faço ofício para a Secretaria de Educação para saber quais foram as reformas, as adequações que foram feitas, para saber se os centros de educação infantil, as creches, foram ajustadas, arrumadas para receber os alunos. Nunca recebo resposta. E novamente vem falando, nós estamos falando do orçamento mais alto do município, mais de 200 milhões de reais. Nós fizermos uma conta hoje, nós estamos com quase 14 mil alunos. Se dividirmos, nós temos um custo de mais de 1.300 reais por aluno por mês. Isso é quase o custo de uma creche particular. Então a gente tem que rever esses números. Está sendo gasto muito, talvez não está sendo gasto da maneira correta. Então é necessário que isso seja revisto. E a questão da saúde também, que é algo que o cidadão precisa ter. Eh, essa questão de filas. Hoje de manhã passei era 7h20 mais ou menos, em frente ao UBS do centro, e uma fila de umas 30 pessoas aguardando, que a gente sabe que eles estão lá porque se não chegar cedo não consegue pegar a sua fichinha para ser atendido. E a gente não pode mais, numa cidade de mais 600 milhões de reais de arrecadação, ter essa situação acontecendo. Assim como a questão dos exames de alta complexidade, que o município podia ter já zerado essas filas, e falo isso até olhando para Porto Belo, que está nosso vizinho aqui do lado. Uma cidade com uma arrecadação muito menor, mas que tem a sua atenção básica em primeiro lugar de todos os municípios da ANF. E nós estamos lá atrás, lá embaixo, né. E aí já falando: "Poxa, Léo, mas nós estamos muito melhor que os outros". Falei: "Ó, só o que falta a gente querer comparar Itapema com aqueles que estão pior. Nós precisamos nos comparar com aqueles Uhum. que estão melhor e buscarmos desenvolver para alcançarmos os melhores números". Então é essa a situação. Temos a questão do hospital, que é uma torcida que se inaugure logo, uma obra que já está aí há 6, 7 anos sendo falada.
Não sabemos os números exatos, né, de gastos, nem de quanto vai custar ao mês, mas é uma necessidade para a nossa cidade e eu torço para que ele fique pronto logo e que realmente ele ofereça um serviço, um atendimento de qualidade para a nossa população. Então, se nós pudéssemos colocar 3 urgências, seriam esses, dentre outros, né, Débora? Claro, eu queria só voltar ali no assunto da educação, Léo, porque eu acho importante quando a gente sugere ou dá alguma sugestão, né, de mudança, Uhum. né, da gestão municipal, a gente precisa ter, como você falou, planejamento, né? E eu queria que o Léo Cordeiro me falasse como você pensa, caso tenha a oportunidade de estar à frente da prefeitura de Itapema, resolver essa questão das filas das creches hoje. Você já tem algum estudo? Você falou aí, né, fez uma análise sobre os alunos, né? Qual seria a solução? Porque hoje que a gente vê uma cidade que nós temos a todo momento, parece que desce 100, 200, 300 famílias aqui em Itapema por semana aqui, vem para morar, vem para trabalhar, vem para tentar, né, uma vida aqui, e essas famílias precisam colocar seus filhos nas escolas. E hoje a gente tem essa problemática, né, uma fila que não parece que não acaba nunca, e ao mesmo tempo, nós não temos educação em tempo integral. Então, assim, até as crianças, os bebês, as crianças da educação infantil ali, a mãe precisa estar de 7h30 às 11h30 disponível para estar para a criança ficar na escola. Quem é que trabalha nesse período? Né, então assim, é todo um conjunto, não é só: Exatamente. "Ah, falta de creche", sim, mas como? Como a gente Uhum. vai solucionar esse É. problema? Primeiro passo, a gente precisa entender quais são os bairros que têm mais necessidade, que estão faltando mais vagas. Eu imagino que hoje seja o bairro Morretes, por ser, né, um Um dos grande, né. maiores, né, entre Meia Praia e Morretes. É, a gente vai pegar esse número de vagas que estão faltando nesses bairros, tentar fazer uma aproximação, né, se a gente juntar Jardim Praia-Mar, Morretes e quem sabe o Sertão, nós construímos um novo centro localizado no meio desses 3 bairros, né, que você possa concentrar mais ali. Porque quando você divide, pulveriza uma aqui, uma lá, outra lá, os custos ficam mais altos. Você precisa ter mais professores naqueles locais separados, a questão de transporte também é pior. Se você centraliza aquelas vagas, você consegue diminuir os gastos e concentrar um número muito maior de alunos ali. Então você consegue dar um atendimento diferenciado para mais crianças no mesmo tempo. Então esse seria o primeiro passo, visualizar quais são os bairros que têm mais necessidade, que estão com mais Uma faltas. análise de viabilidade. Exatamente. E fazer tanto aqui unindo esses bairros, você pode fazer um unindo Tabuleiro, Várzea, o Casa Branca, e também o Alto São Bento, Sertãozinho, você construir mais um centro que possa, fazer umas linhas de transporte público que cheguem lá mais fácil, ou até para os pais mesmo, e você concentrar em unidades maiores, questão de vagas a mais, para você ter um atendimento mais qualificado para mais alunos ao mesmo tempo e no mesmo local. Penso que esse seja o primeiro passo para a gente conseguir buscar amenizar essa questão da falta de vagas. E a educação em tempo integral também seria ou já é algo que se torna mais complicado para o Se município? torna muito mais complicado, né, Débora. Aí a gente teria que avaliar também de família por família, né, saber as necessidades daquela família. A gente tem que entender por quê. Infelizmente, nós temos, eh, famílias que o pai trabalha, mas a mãe não trabalha. Então não tem necessidade de uma mãe que não trabalha ter uma vaga integral. E tem aquela mãe que ela está criando sozinho o filho. Aquela ali sim necessita ter vaga integral, porque ela vai estar o dia todo na rua. Se você não conseguir fazer uma avaliação nesse sentido, talvez você vai ser totalmente faltando a isonomia no atendimento. Porque vai ter uma mãe que necessita ficar o dia todo fora e que não consegue uma vaga integral. E às vezes tem uma mãe que está em casa o dia todo, mas conseguiu uma vaga integral para o seu filho. Então é necessário você entender também o tipo de aluno e a família do aluno. Não, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de turismo. A gente já estava conversando aqui sobre, o turismo de Itapema e essa necessidade que existe hoje de se investir mais no turismo da cidade. Você que já esteve ali no executivo e agora está no legislativo, por toda essa tua experiência, não só em Itapema, mas em Porto Belo também, como o pré-candidato Léo Cordeiro avalia e pode contribuir para o turismo de Itapema? É. Eu converso muito e hoje o nosso turismo só é forte como é, claro, pelo nome Itapema, mas sabe quem mais divulga Itapema? São as construtoras e os corretores de imóveis, não é o município. A gente raramente vê
uma matéria da própria prefeitura falando que o município esteve em alguma feira em algum lugar do Brasil, mas a gente vê várias construtoras, várias imobiliárias indo lá e colocando o nome da cidade lá. Por que que não pode ter, né, mais investimento nessa situação? O município tem que buscar as feiras que vão acontecer no Brasil inteiro. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ver aqueles potenciais clientes, né, aqueles potenciais estados que têm mais clientes investindo aqui e você buscar divulgar mais ainda Itapema. Uma cidade sem divulgação não chega a lugar nenhum e eu vejo isso por Porto Belo, que hoje faz uma divulgação muito melhor do que nós, né. Hoje o nome de Porto Belo está indo muito mais longe do que o de Itapema, né, e novamente vem falar, se não é a iniciativa privada, a construção civil, os corretores de imóveis anunciando a nossa cidade, a gente ia estar mais apagado, né. E mais uma situação, Débora, que eu já vim conversando lá no nosso gabinete, a gente, né, toda semana a gente se reúne e busca novas ideias. Nós teríamos que ter um formato novo de incentivo, até fiscal, né, claro, para novas atrações. Porque a gente vê acontecendo tanto aqui em Balneário Camboriú, e a gente vê que não tem nada vindo para cá. Por que será? Isso Até os nossos próprios espaços também, a né, de gente não lazer. consegue entender. Então há essas situações, Débora, que a gente precisa rever com muito mais, cautela e com mais carinho, né. A gente precisa criar, um centro de turismo, vamos dizer assim, um centro de estudos, um centro de apoio, né, de divulgação ao turismo de Itapema, que hoje a gente não tem, né. A gente chega no verão, que atrações que nós temos? Alguns dias alguma coisa na praça e nada mais. Nós poderíamos ver os artistas que nós temos em Itapema, distribuir por palcos durante, todo o verão na nossa praia, são atrações que nós teremos um custo muito menor. Imagina você pagar um show na praça, R$ 300.000. Ora, quanta coisa você poderia fazer ao longo do verão em toda a nossa orla da praia. Quantas atrações você poderia ter. Então são situações que a gente precisa rever e, né, é claro, com pessoas capacitadas, né, nós podemos fazer, um estudo junto com a Univale, que a gente sabe que tem um curso de turismo muito forte, buscar, né, fazer um estudo e um planejamento melhor para nossa cidade. Então é isso que eu nunca vi acontecendo e por isso que a gente acaba batendo tanto nessa questão. Léo, tem uma outra questão muito importante na nossa cidade, que é a questão da habitação, né. Hoje a gente tem aqui em Itapema, eh, um número muito expressivo, né, de áreas irregulares, de invasões na nossa cidade. Como tentar resolver essa problemática que, lógico, a gente entende que quando a cidade se desenvolve, outros tipos de, digamos assim, Sim, sim, exatamente. problemas sociais acabam se agravando também. E essas pessoas não são um problema, mas elas precisam ter dignidade. Como tentar, enxergar para esse problema que é da habitação em Uhum. Itapema, sabendo que hoje a gente tem uma especulação de terrenos muito alta, e enfim, se precisa resolver. Como fazer isso? Ô Débora, você conhece, né, o Instituto da Outorga Onerosa, que é aquilo que a construção civil usa, né, nós temos Uhum. o potencial básico, você consegue subir um pouco mais pagando uma contrapartida financeira para o município. Inclusive eu tenho uma lei, e é algo que eu bato tanto, na falta de transparência da arrecadação de Itapema. E na Outorga Onerosa eu criei uma lei específica para que se criasse, né, um link ou no portal da transparência de fácil acesso, para que qualquer pessoa pudesse acessar e ver quanto já arrecadou e de que forma foi investido. E eu volto, porque se você olhar lá no Estatuto das Cidades, se eu não me engano é 10.257, que é o Estatuto das Cidades, ela fala que o primeiro lugar de todos, quando o primeiro item ali, quando você vê da arrecadação da outorga onerosa é para quê? Regularização fundiária. Nós estamos numa informação não oficial, que nesse ano de 2024, desde que a outorga foi instituída em final de 2018, nós vamos chegar a aproximadamente R$ 200 milhões arrecadados só com a outorga. Se você tivesse destinado somente 10% do que a outorga arrecadou para um fundo de habitação de interesse social, seriam 20 milhões. Com 20 milhões você já conseguiria resolver uma boa parte. Porque só na 450 nós temos hoje cerca de 600 famílias. Tá? 600 famílias. Inclusive foi criada uma operação urbana consorciada em 22 e que até o momento ela não está operacionalizando, ela não está funcionando. Então foi criada a lei, mas até agora nada. Se você tem 20 milhões numa conta, você consegue buscar áreas e terrenos ainda,
uma área do sertão do Tambudo, que tem grandes extensões de terra. E hoje nós temos empresas especializadas aqui no estado, em que elas fazem somente a construção, de interesse social mesmo para a faixa 1 e 2, já, vinculadas à Caixa Econômica Federal. O município poderia pegar essas áreas, trazer essas construtoras, daqui a área você constrói, e os primeiros a serem, colocados na fila, porque não vai ser de graça, tem que ser pago. Você poderia pegar todas as famílias que já estão em áreas irregulares, que estão cadastradas no CadÚnico. Esse seria o primeiro passo para nós conseguirmos resolver essa questão da habitação e das invasões, né, das ocupações irregulares. O município tem dinheiro, quer dizer, poderia ter dinheiro e poderia resolver isso com certeza. É, a outorga ela pode resolver muitas questões, né, e infelizmente por essa a gente na verdade a gente não tem uma clareza, e essa seria minha última pergunta falando para a gente fechar esse ciclo de perguntas sobre problemáticas da cidade e problemáticas da gestão, é a questão da transparência. Léo, você até essa semana, em um post das redes sociais falou sobre o prazo da ponte, que já tinha, né, se esgotado, Uhum. mas que no portal de transparência, né, havia uma série de dificuldades para até acessar, né, as Isso. informações básicas, e aqui a gente, corrobora dessa mesma opinião, porque nós, como veículos de comunicação, nós temos essa dificuldade de encontrar, às vezes, um dado, né, uma informação pela dificuldade. Ela pode até estar lá, mas você demora 2, 3 horas, se dedica afinco para Isso. tentar achar uma informação básica. Fala um pouquinho então para a gente da tua visão com relação à transparência na gestão municipal. Hoje não tem como existir uma boa administração se não tiver transparência em relação aos recursos, né, porque os recursos estão lá, eles são do povo. Não é do prefeito, ela não tem que dizer, como eu já ouvi a prefeita dizendo, que ela gasta do jeito que ela quiser. O dinheiro não é dela. Ela quer gastar o salário dela, ela vai gastar do jeito que quiser. Mas o dinheiro arrecadado com os impostos de todos nós, porque todos nós que estamos aqui pagando, eles têm que ser feito de uma forma totalmente regular e transparente. E é isso que eu falo. E, Débora, até para você saber, todos que nos acompanham, no meu gabinete eu tenho uma jornalista, tenho uma doutora em administração pública e tenho um advogado. E olha que eles procuram a fundo para nós sabermos a questão de contratos e tudo mais. E esse da ponte foi um especial, porque nós sabíamos que um aditivo que havia sido feito, um aditivo não, o contrato que havia sido feito, apesar de na placa estar dia 10/4, a vigência do contrato é até 31/5. Por isso que eu fui lá e nós não encontramos nenhum novo aditivo de prazo e tomara que não encontramos nenhum de valor também. Então essa é uma dificuldade que nós temos, a questão da transparência, e por isso eu fiz a lei da transparência da outorga, fiz a lei também da questão da transparência das emendas parlamentares, das emendas impositivas, que também fui eu que criei, chamei todos os vereadores para estarem juntos, porque nós indicamos para as entidades, nós indicamos o que nós queremos que seja feito na saúde, porque 50% obrigatoriamente tem que estar na saúde, mas nós não sabemos se de fato elas foram executadas. Então é uma obscuridade completa. E isso, claro que nos desperta o quê? Opa, se não estão querendo mostrar é porque pode ter alguma coisa de errada. E a população também vem achando isso e vem nos cobrando. Só que eu também não posso inventar números nem dados. Eu preciso no portal da transparência, que é o local onde os documentos precisam ser publicados, para daí dar uma resposta para a nossa população. Então, só para eu entender, o empenho da emenda não chega até vocês? A execução A dela, execução. a confirmação não chega até nós. A não ser O quando a pagamento, entidade a já nos entidade fala. quando é feito o pagamento no fundo. Isso, mas, obrigatoriamente, né, por lei, 50% tem que ser destinado para a saúde. Exames, eu já destinei para fisioterapia e conversei com fisioterapeutas e falo: "Léo, para nós não chegou nada de equipamento novo, e aí?". Então fica essa pergunta de que forma realmente eles estão executando e se estão pagando e colocando onde devem. Léo, agora encerramos essa parte da nossa entrevista, agora vamos falar um pouquinho sobre bastidores. A gente sabe que o MDB é um partido que tem a sua participação hoje, ainda ao lado da gestão municipal, o MDB como um todo, a figura do Léo Cordeiro é diferente, né? Uhum. E dentro do MDB, e eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui um outro pré-candidato da legenda, que é o Rico. Também colocou o nome à disposição do partido. A gente entende que o nome oficial só sai, né, ali em meados de julho, quando acontecem as convenções. Isso. Mas
Eu quero entender como é que é essa disputa? Há uma disputa dentro do partido de fato para ver quem vai ser o nome do partido Não, ou não? até o momento não há, né. Poderá acontecer isso lá na convenção, né, Débora. E lá, se não houver um acordo, que esse nome seja o melhor para estar representando o MDB, e aí a gente bater Será chapa feita lá. uma pesquisa? Vocês chegaram a um acordo de fazer uma pesquisa para quem vai ser o nome do partido? Ainda não chegamos nesse estágio. Eu vi pesquisas de pessoas que já fizeram, né, de empresários principalmente, mas interna nossa nós não fizemos ainda. Claro que a gente torce para até lá ter um acordo e estarmos unidos num único nome, né, mas se isso não acontecer, a gente vai poder, de repente bater chapa lá e ver quem será eleito pelo diretório, né. Há alguma possibilidade do MDB seguir um caminho e o Léo Cordeiro seguir um outro caminho na eleição municipal? Com certeza, com certeza. Há Claro. esse cenário? Porque Há o esse cenário, sabe por quê, Débora? Eu coloquei estou hoje pré-candidato a prefeito. Mas pode ser que eu não seja candidato a prefeito. Pode ser que eu seja candidato a vice, ou pode ser que eu seja candidato a vereador. O que eu deixo muito claro é que eu vou disputar essa eleição, seja candidato a prefeito, candidato a vice, ou novamente numa candidatura a vereador. Deixo isso muito claro. Há uma possibilidade, se o MDB estiver numa coligação com a prefeita Nilza, eu não estarei apoiando. Isso eu tenho muito claro interno para o MDB, né, para os meus eleitores. Já falei isso mais de uma vez e volto a afirmar aqui. Aí o Léo Cordeiro irá seguir o caminho dele numa candidatura, né, de vereador avulso, vamos dizer assim, e pronto. Agora, a ideia também é que nós possamos estar unidos em alguns partidos e que não esteja a prefeita junto. sim, essa já seria a minha próxima pergunta. Quem acompanha um pouco dos bastidores da política de Itapema e os eventos políticos e as reuniões e as redes sociais, sabe que o Léo Cordeiro se aproxima muito de um grupo de empresários da cidade que tem feito uma frente de oposição, formada por Cláudio Júnior, pelo Adriano Voto, né, pelo próprio André de Oliveira, que esteve aqui com a gente ontem, até o João Formento também, né? Vocês têm um alinhamento, têm se encontrado em muitos eventos, têm andado junto? Tem andado junto? Temos sim, com certeza. Fala um pouquinho para a gente Conversado desse. bastante. Tem reuniões semanais? Semanais. Não, nos encontramos às vezes para um Não, vocês almoço, se um encontram. jantar, né. Não, vocês se encontram, com intenções, Uhum. juntos. Sim. Nós temos um alinhamento que são 5 nomes que veem essa administração como já no final da linha e que cada vez mais, né, tá ficando trágica para nossa cidade. Então são 5 nomes que, estão completamente decididos e definidos que não estarão em um apoio a um grupo que a prefeita estiver junto. Algum nome que a prefeita indicar, esses 5 nomes não estarão juntos. Essa é a nossa conversa desses 5 nomes até hoje. Agora não tem nesse grupo nenhum alinhamento para dizer que A, Quem B ou vai C ser. é o candidato. Ah, Isso não tem, né. ainda não. Até porque são 5 pré-candidatos a prefeito ali, né, e Mas há possibilidade desse grupo ir formando e se consolidando e dentro desse grupo saindo 2 nomes para formar essa chapa, até compor o governo? com certeza, pode sair uma dupla dali, prefeito e vice, sem dúvida nenhuma. Isso a gente vem conversando bastante, e eu deixo muito claro isso para o meu partido também. Falou: "Converso lá, mas eu quero estar com o meu partido, com o 15, com o MDB. Só que eu não quero que o meu partido esteja junto com a atual prefeita. Isso eu não quero de jeito nenhum. Se o meu partido estiver com a prefeita, eu não estarei apoiando, eu vou apoiar esse outro grupo". Agora eu quero saber, agora é uma fofoca bem de bastidor que eu quero saber. Você acredita que há uma possibilidade, por exemplo, do Xepa entrar nesse grupo de vocês, mesmo entendendo que o Xepa está no PL e a prefeita está no PL? Então, Como é que essa você avalia? essa questão do PL e da prefeita estar lá também é um pouquinho estranho, né, porque ela está no se filiou ao PL. Mas o genro dela, secretário de saúde, que é pré-candidato, está no União Brasil, que eu imagino que é quem ela vai apoiar, né. Então, como é que ela estando no PL, ela vai apoiar também o genro, que é o pré-candidato a prefeito pela União Brasil, em um outro lado? Também é uma discussão. Mas enfim, isso é Sim, para eles cabe a eles, eles né? vão se resolver lá. Mas há sim, e eu gostaria muito que houvesse um entendimento de ter, né, esse grupo unido, né, esses nossos 5 nomes com o Mas sem a Xepa junto. presença. Com o Xepa junto e nós termos um grupo ali formado para nós fazermos definirmos quem que é o melhor nome a prefeito e a vice, e fazermos uma eleição em conjunto, né, isolarmos totalmente lá
a prefeita e o grupo dela. Você nas suas redes sociais sempre se autodeclarou e se posicionou como sendo conservador de direita, né, um admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que essa eleição vai pesar muito aqui em Itapema, na eleição municipal? Esse posicionamento, a favor ou sendo de uma mesmo você apoiando o que o Bolsonaro prega ou o Uhum. PL, mesmo estando em outro partido, você acha que isso as pessoas conseguem enxergar, vai pesar na urna? Com certeza, a gente tem um grande exemplo do próprio João Rodrigues, né, que é um amigo pessoal e parceiro do Bolsonaro e está em outro partido, né, está no PSD, não é do PL. Nós vemos ali uma figura de direita, uma figura dos bons valores, que eu também admiro. E eu não sou bolsonarista de hoje também, Débora, não vim nesse embalozinho aí que, enfim, que alguém quer de vez em quando tirar uma casquinha. Eu já acompanho o presidente Bolsonaro desde 2014. Na minha segunda viagem que eu fui a Brasília, eu consegui encontrá-lo lá, conversei com ele, lembro que fizemos uma foto e naquele momento eu já admirava. Em 2017 eu encontrei ele aqui em Balneário Camboriú, né, junto com o deputado Peninha. O deputado Peninha foi o principal e o primeiro parlamentar catarinense que trouxe o Bolsonaro para Santa Catarina. Então a minha admiração e a forma, os valores que ele prega, eu já venho acompanhando desde lá de trás, já há 10 anos, né, não foi simplesmente agora depois que ele se tornou presidente. Lembro que em 2018, nas eleições, no meu grupo de amigos de política, sempre falaram que ele não iria a lugar nenhum. E eu sempre bati que ele ia ser o nosso presidente. Até que depois, nas eleições, realmente aconteceu e vários mudaram de opinião, né? E continuo, sim, pensando, né, que não só na figura do Bolsonaro, mas ele nos mostrou nesses 4 anos o que realmente é você ter um governo de direita, um momento de liberdade, liberdade de expressão, que hoje nós não estamos vendo, que a gente está vendo acontecer absurdos na política, nacional, e que a gente viu realmente o que que é uma política de direita diferenciada. Então, por Principalmente na isso economia. exatamente. Então, por isso eu realmente me coloco e não é de hoje, é de mais de 10 anos. Muito obrigada pela sua participação aqui. Nós estouramos o tempo, estouradaços aqui, mas quando o papo é bom, né, acaba fluindo naturalmente. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu deixo o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Débora, eu que agradeço também o espaço, agradeço ao Lance Itapema, né, por poder participar com vocês um pouco. Quem sabe eu me convide outras vezes para estar aqui, vocês falaram que poderia isso acontecer, mas só devo deixar também recado final, o vereador Léo Cordeiro está sempre à disposição, nosso gabinete, nossas redes sociais, nosso WhatsApp, e deixar aqui, né, só uma mensagem que a gente já falou aqui no início dessa conversa, que Itapema não tem mais tempo para errar. E esse é o momento que nós precisamos realmente mudar essa situação que está hoje, essa forma de governar que aí está, e darmos um pulo, um avanço no desenvolvimento, na administração pública da Itapema. Um grande abraço a todos. Certo, muito obrigada, Léo. E você também que nos acompanha até agora, eu que agradeço a sua participação, a sua presença aqui, ou você que está nos assistindo em um outro momento. Afinal, essa live aqui vai ficar salva, depois vai estar no nosso YouTube. Na próxima terça-feira, nós temos aqui a pré-candidata Rosana, pré-candidata a prefeita de Porto Belo pelo PSB. E eu espero vocês na próxima semana. Até lá!